Bom, dando continuidade à aula anterior, né, sobre o processo de Gram-Schmidt, a ideia desse processo, né, é você ter, né, vetores, né, e por meio desses vetores você obter, né, um sistema com a mesma dimensão desses vetores independentes, né, V1, V2, V3, etc. Você ortogonalizar, tá? Você vai ortogonalizar esses vetores, isto é, você vai transformar, né, esse sistema, né, numa base ortogonal. E se quiser, né, cada vetor, né, você pode obter o seu versor, isso é, seu vetor unitário. Aí você terá uma base ortonormal. Ortonormal, os vetores são perpendiculares, ortogonais, né, e o módulo igual a 1. Tá? Eu apresento dois exemplos, e no final, né, do segundo exemplo, que é a parte tridimensional, eu generalizo para um espaço com N dimensões, e dou a sugestão, né, para você implementar. Pode implementar no Octave para obter, né, os vetores, né, vetores base, né, ortogonais, né, ou, se quiser, ortonormais. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, eu gostaria aqui novamente de enfatizar, com o máximo prazer, né, eu recebo, né, dúvidas via o Gmail. Né, e façam o seguinte, coloquem as dúvidas, né, nos comentários para outros terem acesso. Tá? Então, essa é um pedido meu que eu venho fazendo, né, quando vocês comentarem, porque muitas vezes eu sinto, né, que as pessoas pensam, né, que a dúvida é boba. Não existe dúvida boba. Podem colocar tranquilamente, tá, que eu terei o máximo prazer, tá, em tirar as dúvidas, no caso. Tá? Então, vamos lá. E não esqueçam, né, de compartilhar e pedirem aos amigos para se inscreverem no canal. Tá? Eu vou aqui minimizar. Bom, isso é baseado exatamente na aula anterior, tá? Que é a parte B. Aqui eu não vou colocar nenhum desenvolvimento teórico, evidentemente, que eu já fiz. Tá? Então, o processo de Gram-Schmidt é exemplo numérico. Eu vou pegar dois exemplos. Né? Esse aqui é o exemplo, né, número 1, aqui, né, que é o bidimensional, para entender tranquilamente. E eu vou exatamente, né, esses vetores dados, né, eu vou acrescentá-los, né, ao espaço tridimensional, colocando uma vírgula zero aqui, uma vírgula zero aqui. E vou dar o vetor V3. Né? Tá? Então, eu tenho V1 e V2, né, são os meus vetores, né, no plano, né, plano X1, X2, tá vendo? X1, X2. Tá? E os meus unitários, né, é 1 e é 2. Né? É o tal IJ, né? O IJ famoso. Tá? O módulo de E1 é 1, o módulo de E2 é 2. Né? Só para, né, não se espantarem, né, o meu E1, né, é análogo ao meu unitário I, né, e o meu E2 é análogo ao unitário J. Aqui eu estou colocando a seta só para relembrar vocês. Como eu já falei, eu não vou colocar essa seta aqui, só para lembrar. Tá? E o módulo, né, do vetor I e do vetor J, eles são versores. Né? O módulo dele é 1. Bom, qual é o objetivo? Eu dou V1, né, 1, 1, dou V2, 0, 1. Né? Eu quero obter, pelo processo de Gram-Schmidt, né, os vetores ortogonais correspondentes. Bom, aqui eu fiz meu A1, né, igual a V1 dado. Repara que o V1, está vendo aqui, ó, os componentes, né, são 1 e 1. Né? E o meu V2, né, os componentes são 0 e 1. Aqui está meu V2 azul aqui. Tá? E aqui meu V1 verde. Tá? Exatamente, se vocês acompanharam a aula anterior, tranquilamente, né, eu vou fazer A1 igual a V1 e vou obter aqui meu A2. Atenção, eu não estou obtendo versores. Estou obtendo vetores ortogonais. Depois, se eu quiser, né, se eu desejar, eu transformo, por exemplo, o vetor A1, né, num vetor unitário. Tá? E da mesma forma, o vetor A2. Bom, de acordo com o vídeo anterior, né, que é a parte A, né,
eu calculo o meu alfa, tá? Então aqui eu tenho V2 escalar A1, A1 escalar A1, né? Aqui eu fiz questão de desenvolver, né, os coeficientes, os componentes, né? V2, né, tá vendo? 0 é 1 mais 1 é 2, tá vendo aqui, ó? O V2 é o azul, certo? Eu vou colocar até uma cor aqui, não custa nada, ó, vou colocar meu azulzinho aqui, ó, tá vendo? O V2 também vai ser 0 é 1 mais 1 é 2, escalar, né? A1, né? Meu A1, os componentes exatamente do A1, né? Vão ser aqui, ó, tá vendo? Ó, 1 é 1, né? E 1 é 2, tá certo? Aqui vai me dar meu V1 verde, tá? Que é exatamente esse vetor aqui, tá? Aqui é o produto escalar, né? Que aqui eu multiplico cada componente, 0 vezes 1 dá 0, e E2 escalar E2 dá 1, né? Porque E1 escalar E2 dá 0, e E2 escalar E1 dá 0, porque os vetores E1, E2, etc., são ortogonais, no caso, né? Ortonormais, no caso, que é exatamente esses vetores aqui. Bom, então aqui fazendo esse produto denominador, A1 escalar A1, né? Aqui eu coloquei exatamente, vai ser 1 é 1 vezes 1 é 1, né? Dot, né? Dot product, tá vendo? Produto escalar, vai dar 1. Então eu vou ter 1 mais 1, 2. Tá claro? Isso aqui é produto escalar. Bom, então aqui eu obtive, né, o meu vetor A2. Tá? Meu vetor A2, exatamente como eu fiz na aula anterior, vai ser o vetor V2 menos alfa A1. O alfa eu já calculei aqui. Tá? Sem estudar o vídeo anterior, vocês não vão entender isso aqui. Tá? Então, por favor, né, dê uma olhada, né, dê uma estudada no vídeo anterior, tá? Então eu obtive meu A2. E reparem, né, aqui tranquilamente, né, que o A1 escalar A2, né, vai dar exatamente 0. Tá? Exatamente a minha intenção, né, a minha intenção, que eles sejam ortogonais. Né, aqui, tá? Bom, aqui eu até vou fazer até o sinalzinho aqui, né, aqui, ó, de perpendicular, né? A1 é perpendicular a A2, certo? Exatamente o que eu quis aqui. Vamos ver se eu tenho aqui, ó, aqui na figura, tá vendo? Eu já tenho meu valor de A2, né? Que é perpendicular ao meu valor de A1. Então eu tenho meu sistema ortogonal. Aqui eu faço umas observações, né? Que é, no caso, né? A1, no caso, né? Escalar A2, né? Só observar, né? Que é exatamente isso aqui, né? O produto escalar, né, vai dar 0, né? Porque eles são ortogonais. Né? Aqui eu mostro aqui o resultado. Né? A1, né? Aqui, ó. Sempre assim, ó. E1 escalar E1 dá 1, E1 escalar E2 dá 0. Né? Por isso que ele basta eu multiplicar esse componente aqui, né, por esse componente, né, dá menos, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E aqui mais, né, 1 meio, dá 0. Tá? Outra observação, na forma matricial, um vetor é representado por uma coluna. Né? Exemplo, A1, né, é meu vetor coluna 1, 1. Eu sempre gosto de colocar a dimensão. Façam isso. Tá? Façam isso. Bom, aqui são duas linhas, né, por uma coluna. Né? Portanto, produto escalar eu posso colocar na forma matricial, só que eu vou pegar meu A1 transposto, né? Aqui eu tenho essa coluna e transformo numa linha. Repara como é importante colocar a dimensão. Aqui eu tenho uma linha, né, por duas colunas, está vendo aqui? Ó? Aqui esse vetor, né, no caso, o A2, né, eu mantenho, né? Vai ser 2 por 1. Ó. Repara, ó, produto de matriz. Ó. Esse aqui tem que ser o mesmo. Né? O resultado é 1 por 1, né? Que é um escalar. Né? Escalar. Tá bem claro isso aqui. Isso aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, é um escalar. Né? Produto de um vetor por um vetor não escalar. Bom, vamos ver outra observação aqui. Os vetores V1 e V2 são dados, né? Podem ser ortonormalizados, né? Aquele exemplo que eu falei. Né? Basta eu dividir, né, o vetor A1, né, pelo tamanho dele, pelo módulo. Tá? E o módulo eu calculo pela raiz quadrada de A1 escalar A1, né? Vai dar raiz de 2. E a mesma forma, o módulo de A2, né? Vai ser raiz quadrada de A2 escalar A2. Tá? Só fazer aqui, 1 quarto aqui, mais 1 quarto, dá 2 quartos, né? Certo?
cancela 2/4, vai dar raiz de 1/2. Tá? Então eu divido meu A1 pelo módulo de A1 e divido meu A2 pelo módulo de A2. Tá? Aqui é ensino, nem ensino fundamental, certo? É divisão de frações aqui. Tá? Vocês têm gravado aqui, é só olhar, vai para um papel e faz aqui. Tá? Claro? Bom, agora nós vamos passar, né, para o exemplo 2, que eu vou trabalhar no espaço tridimensional, e depois generalizar para o espaço com N dimensões. Aqui eu propositalmente, repara só, no exemplo anterior, meu vetor V1 verde, né, foi 1, 1, certo? Eu vou colocar ele no plano x1, y1. Então eu boto um 0 aqui, né, só para vocês enxergarem bem. Tá vendo aqui, ó? Aqui é meu vetor, eu dei o dado, né, proposital, tá vendo? 1, 1 é o V1 anterior, do exemplo 1, no plano. Eu coloquei um 0 aqui, né, que está no tridimensional, coloquei 1, 0. E o meu V2, né, do exemplo 1, né, no plano, né, era 0, 1. E eu coloquei exatamente no plano, tá vendo? Ó, plano x1, x2, tá vendo? É o chão, tá? A linguagem é perfeita, ó. Aqui eu coloquei o vetor, eu dei, né? Isso aqui é dado, né? Os vetores V1 verde e V2 azul, né? Eu coloquei no chão, tá vendo? É exatamente o caso anterior, tá? No caso anterior eu trabalhei no plano, tá? Bom, e o vetor V3, que é dado, tá vendo aqui? O vetor V3 é dado, ele não é solicitado, né? Espaço tridimensional, eu dou 3 vetores, tá certo? Esse V3 aqui, tá vendo? Ele é dado. Como? 1, 1, 1, né? Que é exatamente, aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, aqui, ó, 1, 1 e 1, tá vendo aqui? Então ele sai aqui do canto, né, do chão, né, certo? E vem para cá, certo? Isso aqui é meu vetor V3. Então, ó, V1, V2 e V3 são dados, tá? Certo? Então são dados. Qual o objetivo? Né? Transformá-los, né, numa base ortogonal. E se eu quiser, eu divido pelo módulo, tem a base ortonormal. Tá? Bom, se vocês virem, né, a aula anterior, certo? Vocês vão ver aqui, ó, tá? Eu faço uma combinação linear de V1 com A. Aqui eu já determinei o A1 e o A2, tá? Ó, A1 e A2, eles são obtidos pela aula anterior, tá? Tá no chão. Então, gravem bem isso aí, tá? Repara que aqui eu não estou trabalhando com V2, viram para cá? Tá? Então, ó, A1, eu vou colocar aqui para ficar bem claro, A1 e A2, né? Ó, exemplo anterior, que é o número 1. Tá? Aqui mesmo, aqui o número 2, aqui o número 1. E que eu coloco uma vírgula, um zero, só isso, né? Então, por exemplo, o A1, estão lembrados? O A1, só para, né? No exemplo anterior, né, era 1, 1, né? Eu boto vírgula, eu boto zero, boto no chão, certo? É o verde, né? O A2, estão lembrados? No exemplo anterior, é 0, 1, né? 0, 1. Eu boto 0 aqui, né, e coloco no chão, tá? Então, perdão, não é nada disso, não. Aqui, no caso, né? Porque eu faço o meu V1, né, coincidir com o meu A1, tá? Mas aqui não é o A2, aqui é o V2, tá? Só para ficar bem claro, né? No exemplo anterior, até vou fazer uma letra melhor aqui, eu dou V1, né, que eu faço idêntico a A1, então esse A1 aqui é 1, 1, 0, que é o meu V1. E o meu V2, né, estão lembrados? Ó, é 0, 1, certo? Né? Isso aqui é meu V2, né? Não é o A2, tá? Não é o A2. Tá? Depois que eu calculo o A2, tá? Para ser perpendicular. Só olhar o exemplo anterior. Bom, aqui eu dou o V2, né, botando uma vírgula e um zero aqui, né? Eu transformo esse vetor, né, no plano, né, de A1 e A2. Então eu vou trabalhar no plano aqui, ó, já ortogonal, tá vendo aqui, gente? Tá vendo aqui? Aqui é o exemplo 1, né? Aqui é o exemplo 1, tá? O exemplo 1,
O A1 é perpendicular a A2, né? Aqui no exemplo, eu vou colocar, ó, exemplo 1, né? Ó, o A1 é perpendicular ao A2, tá? Calculado. Né? Já foi calculado. Tá? Eu vou trabalhar com eles já calculados aqui no plano, tá? No plano X1, X2. Tá? Agora, quem quiser, repete, tá? Usa o V2, tá certo? Vai calcular o A2, são os mesmos passos, né? Só que eu coloco um zerinho aqui à direita, né? Para colocar no chão, olhando o espaço tridimensional. Só isso, tá? Bom, então, aqui eu vou ter, no caso, né? Eu tenho, aqui é que eu fiz na aula anterior, né? O alfa, alfa 1 e alfa 2. Atenção aqui, ó, atenção aqui. Como eu estou trabalhando, né, operando com o A1 e o A2 calculados, está vendo aqui, ó? Repara, o A2, tá vendo? É menos 1,5 e 0. Vejam o vídeo anterior. Nesse exemplo, né, eu apenas acrescentei o 0 aqui para colocar no plano tridimensional. Tá? No caso, no plano, olhando o espaço tridimensional, tá vendo? Tá bem claro isso aí. Aqui, esse aqui que é dado no exemplo anterior, ó. Isso aqui, ó, que é dado nesse exemplo também. Só que eu já fiz a transformação no plano e já calculei meu A2. Tá bem claro, gente? Por favor, tá? Repara que o V2 é diferente do A2, lógico. Tá? Só para entender bem. É só olhar a primeira figura que eu fiz no vídeo anterior. Né? Aqui eu estou trabalhando com o meu A2. Tá claro? Eu já trabalhei no plano. Tá? Mesmo exercício. Tá? Bom, agora observe que interessante. Olha só. Aqui eu tenho, só repetindo, então meu A2 é menos 1,5, tá vendo aqui, ó? Aqui, né, é o sentido positivo do eixo do X, do eixo X1, né? Aqui é menos meio, eu marco menos meio lá para trás, ó, tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é menos 1,5. Opa, fazer uma letrinha melhor, aqui, ó. Esse ponto aqui, né, é menos 1,5, né? Só para... E... no caso, né, no X2, né, vai ser mais 1,5, tá certo? Então, por isso que eu obtive aqui o meu vetor A2 aqui, ó, tá vendo? Aqui é 1, né, aqui é 1,5, tá? Então, eu obtive meu A2 aqui, tá? Calculado, ele não é dado, quem é dado é o V2, estou sendo bem claro, tá? Bom, então vamos continuar aqui. Se não for, bota um comentário, professor, repete e tal, que eu não entendi, vou explicar direitinho, tá? Aqui eu já operei, ó, aqui eu já operei o exemplo 1, né? Já coloquei a resposta do exemplo 1 nesse plano, só isso, tá? Por isso que o exemplo 1 é menos meio mais meio, né? Certo? Aqui eu coloco vírgula 0 para ficar no chão, só isso. E o A1 é idêntico a V1, né? Só ver o processo lá, né? Eu faço primeiro o A1 idêntico a V1. Se é idêntico a V1, eu estou olhando no espaço, né? Isso aqui é meu chão, né? A1, A2, né, estão no chão. Então eu boto um 0 aqui, que é o meu V1. Tá? Eu estou aproveitando os dados, só isso, gente. Estou aproveitando os dados do exemplo anterior. Tá? Bom, agora, olha que interessante aqui. Ó. Aqui é meu A1, que é idêntico, né? É idêntico ao meu V1, certo? E aqui, no caso, eu nem mostrei o A2, por quê? Assim, ó. Eu tenho meu V3 aqui, né? Tenho o A1 aqui, tá? Eu sei, olha que interessante, eu sei que o E3, né? Eu não conheço, né? Que é o meu A3, né? No caso, não é A3. Eu não conheço o A3, tá? Mas só olhar aqui, ó, A1 mais A3 é igual a V3, né? Isso aqui, ó, é dado, né? Isso aqui é dado, certo? Que é exatamente 1, 1, 1. É dado aqui, ó. 1 e a altura 1, certo? É a diagonal da caixa de sapato. Só essa caixa de sapato aqui, né? No caso é um cubo, né? Porque as arestas são iguais, só isso, tá? Aqui é só tirar aqui meu A3, ó. A3 igual a V3 menos A1, né? Por quê? A resultante vermelha, né? É a verde mais a amarela, lógico. Então a amarela vai ser a vermelha menos a verde, né? Eu tenho esse aqui, né? No caso, né? E aqui eu tenho meu 1, 1, 0.
Tá? Repara que aqui eu sempre tenho 3 componentes, porque eu estou trabalhando no espaço, R3. Tá? Subtraindo aqui, né, eu vou ter então o meu A3, né, que é 0, 0, 1. Né? Aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, e 1 menos 0 dá 1. Então, esse é o meu A3. Tá? Então, aqui eu obtive exatamente a minha base A1, A2, A3. É uma base ortogonal. Se eu quiser a base ortonormal, eu vou pegar o meu, no caso, né, o meu A1, né, dividir pelo tamanho de A1, que eu... Opa! Cadê direitinho aqui? Descer mais um pouquinho, né, porque começa a incomodar a minha escrita aqui. Ó. Isso aqui eu fiz na aula anterior, ó. Eu obtive meu unitário, né, aqui, eu chamei de N1, estão lembrados? Aqui meu N2 também eu fiz na aula anterior, né? A2, né? No caso, no exemplo anterior, em vez de aula anterior, é exemplo anterior. Estou nesse exemplo aqui, tá? Na parte B, né? Dividido pelo tamanho de A2, né? No caso. E agora meu N3, né? Vai ser meu A3 dividido pelo tamanho de A3. Que por coincidência, olha só, o tamanho de A3, né, é igual a 1, né, certo? Porque se eu fizer raiz quadrada de A3, isso aqui, se eu fizer raiz quadrada, né, de A3 escalar A3, né, eu vou obter exatamente raiz quadrada de 1, né, que é igual a 1. Tá? Então, esse meu A3 já está, né, no caso, com um tamanho igual a 1. E esse aqui é da aula anterior, né? do exemplo anterior. N1, N2, N3. Então eu tenho minha base o quê? Ortonormal. E aqui é interessante, né, que eu posso generalizar. Atenção aqui, atenção aqui. Né? Como eu vou generalizar? Aqui a minha base, né? Minha base, né? Então aqui eu vou escrever aqui, minha base, né, no enésimo espaço, né, eu vou colocar no enésimo espaço, vou colocar enésimo mais 1, tá? Aqui tem meu espaço, enésimo mais 1, né? Espaço, eu tenho aqui, tá vendo? No caso, eu tenho meu N, eu vou obter todos os meus coeficientes, né? Para N igual a 0, né? Eu tenho A1, certo? Aqui está a fórmula. E aqui, atenção, isso aqui é notação tensorial, tá? O K é índice mudo. Normalmente nos livros você faz assim, ó, somatório, tá certo? Né? No caso de N igual a 1, no caso, eu vou colocar aí, né? Vou colocar K. Coloca assim, K igual a 1 até N, aí pega esse pessoal todo aqui e escreve aqui, ó, né? Aqui, VK mais 1, né, assim, ó, VK mais 1 menos alfa K AK. Essa soma toda aqui vai caber aqui, né? Porque é índice mudo, né, você soma. Então, na análise tensorial, né, você tira o somatório e já sabe que esse índice aqui se repete, né? Podia ser K, podia ser J, né? É um índice mudo, é essa soma aqui. Tá? E meu alfa K, né, cada um vai ter um valor de K, vai ter alfa 1, alfa 2, etc. É dado para esse produto escalar aqui, né? Vn mais 1 escalar AK sobre AK escalar AK. Tá? Que é exatamente o que eu fiz para 3 dimensões, só olhar lá. Tá? Então, essa é a ideia. Isso aqui você pode implementar tranquilamente, né, no Octave. Né? Você dá 3 vetores, né? Acha os alfa direitinho, tá certo? Né? Depois acha os meus vetores. Tá bem claro isso aí? E se quiser autonormalizar, né, cada vetor a n menos 1, né, você faz assim. Né? Você pode chamar, bota uma letra, eu chamei de n, tá? Vai confundir com esse n aqui, né? Chama vetor P, pronto, P. Né? Então, meu vetor, tá vendo n mais 1 aqui, ó, Pn mais 1, né? Vai ser igual, né, o AN
mais 1 sobre o tamanho, o módulo de N mais 1. Isso aqui é o Pn mais 1. Onde o módulo, né, de Pn mais 1, né, vai ser igual a 1. Né, que eu divido o vetor, né, achado, vetor calculado, pelo tamanho dele. Certo? Então é isso aí. Né? Faça um bom proveito. Não esqueça de ver a parte A, né, que é exatamente a parte teórica disso aqui. Tá? O que nós estamos fazendo aqui nesse exemplo numérico. Tá?